Senhoras e senhores, eu saúdo a todos com a paz de Cristo. Muito obrigado por vocês estarem aqui curtindo e também compartilhando. Todo mundo perguntando, né? Aonde está o índio? O que aconteceu com o índio? E eu vou falar agora, né? Saiu uma decisão do STF nesse exato momento, né, pessoal, sobre o índio. Eu perguntei ontem numa live o que acontece com as pessoas que são presas pelo ministro, em ordem, né, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, que elas somem, né, elas desaparecem, ninguém mais vê falar, ou solta, ou coisa assim, né, realmente o ministro Alexandre de Moraes, ele tem muita força, né, pessoal, uma força extrema, que a gente muitas vezes fica até assustado, né, muito poder aí na mão de um homem só. Mas eu não queria discutir as decisões, porque advogado não pode ficar discutindo decisão em rede social. Advogado discute no processo quem é advogado do processo. E eu não sou advogado do processo, dos processos aí de quem foi preso. Recebi no meu celular aqui agora sobre a decisão aí, né, do índio. E eu vou ler para vocês na íntegra agora aqui, em primeira mão para vocês aqui. Barroso, preste atenção, pessoal, que depois eu vou te falar uma coisa importante aqui nessa matéria que vocês vão ficar, né? Barroso, né? Barroso é o ministro, né? Barroso é aquele ministro do STF que falou aquela frase assim: perdeu Mané. Lembra dele? É ele, né? Lá nos Estados Unidos. Barroso nega liberdade para indígena preso por atos aqui em Brasília, né? Observa aqui numa situação muito peculiar. Veja bem. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, negou um pedido de liberdade para o indígena aqui, José Acácio Sererê, né? Chavante é o nome dele, né? Preso temporariamente desde a última segunda-feira por decisão do ministro Alexandre de Moraes. Sobre a acusação de participar aqui de atos em Brasília. No despacho, preste atenção no despacho aqui, do ministro. Olha o que ele fala, pessoal. Veja, no despacho divulgado aqui, o magistrado afirmou que o habeas corpus, preste atenção, não foi instruído com as peças necessárias para o esclarecimento de controvérsias. Até aí, tudo bem, né? O ministro quis dizer que o habeas corpus foi um habeas corpus feito de maneira mesquinha, vamos dizer assim, né? Mesquinha. Vamos lá. Mal feito. Mal feito é o nome. Tudo bem, vamos lá. Até aí, até aí tá bom. Vamos ver o seguinte, porque o habeas corpus pode ser feito novamente, pode petar aí um novo habeas corpus. Então, isso aí não é tão grave. Então, olha em seguida, entre aspas, a fala do ministro. Olha, além disso, o Supremo Tribunal Federal consolidou, ou seja, já é de pleno acordo entre eles, né? Orientação no sentido do descabimento, ou seja, não pode, da impetração de habeas corpus contra ato de ministro, turma ou do plenário. Eu vou te explicar o que isso acontece. Veja, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, ele é ministro do STF e do TSE, né, presidente? Se o ministro, aqui está falando da decisão do Barroso, se o ministro Alexandre de Moraes ou qualquer outro ministro do STF mandar prender alguém, não cabe habeas corpus. É isso aqui que está falando. O ministro, ele fala aqui, o ministro, ele pode decretar a prisão, não cabe habeas corpus, turma ou plenário. O que isso quer dizer? O STF, pessoal, ele é dividido em turma. Turma 1, 2 e 3. Já viu falar em turmas? Então, vamos lá. Se um ministro decretou a prisão, não cabe habeas corpus. Beleza. Se uma turma decretar a prisão de alguém, também não cabe. E se o plenário, os 11, decretar a prisão também de alguém, né? Não cabe o habeas corpus. Então, o índio, ele vai continuar preso. E quem solta o índio? Ninguém. Ninguém solta o índio.
Essa é a verdade. Ninguém solta, vai ficar guardado, porque não cabe habeas corpus. Ele vai ter que ficar lá e o ministro Alexandre de Moraes provavelmente, eu não estou afirmando, porque eu não sou ele, não sou assessor dele, provavelmente vencendo agora, ele foi preso aqui ele foi preso no último, ele foi preso aqui na última segunda-feira, né? Então, ele foi preso na última segunda. Então, vai contar aqui 10 dias, né? 10 dias. Ele foi preso aqui na segunda, foi o dia 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22. Ó, na quinta-feira da semana que vem, até lá o ministro Alexandre de Moraes deve ou transformar esse pedido temporário em, né, infinito, né, pessoal? Preventiva, que a gente chama, ou o índio será solto no dia 10. Mas veja, o tempo que ele está lá não cabe habeas corpus. A gente fica assustado, pessoal. Eu falo para você que eu queria falar 1000 coisas aqui e não consigo, né? A gente acompanhou hoje aqui também, ontem e hoje, né? A soltura do ex-governador do Rio de Janeiro, né? O Sérgio Cabral, né? São decisões que a população não gosta, né, pessoal? Não gosta. Eu não quero aqui discutir a decisão em si, a decisão se vire para lá, né? Que recorre. Eu estou falando da população. A população não aguenta mais isso, né? O cara teve mais de 200 anos de cadeia lá, não foi isso? Mais de 200 ou 400, não sei aqui agora, não sei que é muito. Aí ele foi lá, ficou um tempo, aí o STF vai lá e, pô, né? O voto de Minerva aí, né? Gilmar Mendes soltou aí, ele não está solto ainda, mas ele vai ser solto a qualquer momento, o ex-governador aí, Sérgio Cabral, que todo mundo acompanhou, Lava Jato, aquele trem todo, né? E tá solto. Isso assusta um pouco as pessoas. Poxa, né? Parece que quando a pessoa está com poder, parece não, né? Quando está com poder, tudo dá certo. Tudo dá certo, né? Tivemos outro episódio aqui, hoje que eu estava lendo, isso me chamou até a atenção, e eu não queria discutir aqui sobre partido político, tá bom? E sim sobre decisões judiciais. Então, por favor, né, não confunda aqui as bolas. Eu queria falar por exemplo, eu vou chegar lá onde eu quero, mas olha, o Roberto Jefferson, o que ele cometeu, eu não concordo. Eu não concordo. Tá? Ele atentou contra policiais, na frente lá tinha um aniversário de crianças, inclusive parece que uma ficou ferida, tinha 18 crianças, etc e tal, e essa irresponsabilidade dele. Tá, ele foi preso. Tudo bem, tá lá pagando a pena dele. Mas ele tentou, pessoal, ele tem câncer, ele tentou ir para um hospital particular e foi impedido pela justiça. Ele só queria ser tratado no hospital particular. É ele que paga, é ele que está pagando o hospital. Ele foi impedido para ele se cuidar lá no presídio mesmo, que lá o tratamento seria igual. Eu te pergunto, você acha que é igual? Não sei. Outra coisa que aconteceu sexta-feira foi o ministro do STF, Teófilo, pediu desculpas ao Lula. É isso mesmo. O ministro do STF pediu desculpas ao Lula. Pediu desculpas. Sabe por quê? Porque ele, com a canetada dele, ele impediu que o Lula, quando estava preso, visitasse o corpo do irmão, que morreu, né? Que morreu. Outra decisão, eu falei, vamos deixar de lado opiniões políticas, tá bom, pessoal? O cara tá preso, o mesmo exemplo do Roberto Jefferson. Uai, a segurança vai lá, pessoal. Concordam comigo? Ah, doutor roubou. Não é isso que eu estou discutindo aqui, pessoal. Não é isso. A Constituição Federal garante isso. Então, se os ministros, eles são o guardião, por que o Teófilo pediu desculpas agora? Por que ele não pediu antes? Agora que o Lula foi diplomado, ele vai pedir desculpas? Deu para vocês entenderem? Deixa de lado, pessoal, opinião política. O cara tá preso lá, tá pagando, tudo bem. Algema o cara, pede os policiais para levar lá, né?
para levar lá o cara lá para ver o corpo. E não era no velório, não, pessoal. O corpo iria ser levado para uma base militar e o Lula iria lá só ver o corpo do irmão, né, que morreu. Enquanto o Lula estava preso, morreu o neto, né, morreu o irmão. E ele pediu, pessoal, um direito garantido na Constituição Federal. Aí, depois de anos, quando o cara é diplomado, aí ele vai lá. Pessoal, não estou aqui discutindo sobre eleição, viu, pessoal? Esquece isso. Esse negócio de urna, eu não estou falando sobre isso, tá bom, pessoal? Estou falando do direito que a pessoa tem e o STF ele garante o direito à Constituição e ele não cumpre, muitas vezes. Por que então que o ministro ele fala bem assim, desculpa, aqui, pessoal, olha aqui a fala do ministro. Você pode pesquisar aí, pessoal, aqui. Ó, veja, olha, o senhor, eu abro aspas, a fala do ministro do STF, agora estou falando a fala dele. O senhor tinha direito de ir ao velório, disse Teófilo. Me sinto mal com aquela decisão. E queria dormir nessa noite com o seu perdão. Aí Lula responde ele, né? Lula bateu na mão de Teófilo e disse, para ele ficar tranquilo, que depois os dois poderiam conversar numa conversa reservada. Ou seja, pessoal, será que com todo respeito ao ministro Teófilo, ele não conseguiu enxergar na Constituição essa linha que garante? Eu não estou falando do Lula, pessoal. Eu estou falando, eu não estou falando aqui Lula. Eu estou falando como cidadão. Cidadão, você que está me assistindo agora, a Constituição garante, se algum membro da sua família, você vê o corpo, pelo menos, né? A CLT garante, se alguém morreu, você tem lá, né, os dias lá que você pode ficar de luto. Isso aí está na lei. Esquece Lula. Eu estou falando do cidadão. Eu estou falando do STF. Será que ele esqueceu? Lá está escrito? Que guardião é esse que nós temos? Então, uma crítica aí ao ministro Teófilo, tá? E o senhor também, Teófilo, pegou mais mal ainda o senhor pedir desculpas agora, né? Numa cerimônia oficial, o senhor vir e pedir ainda desculpas, porque deveria ter pedido desculpas logo que saiu da cadeia, ou até mesmo ir lá no presídio e pedir desculpas, né? Porque essas decisões, pessoal, são muito acaloradas. E essa decisão aí, por exemplo, do índio, olha o que aconteceu em Brasília. Eu não estou aqui defendendo uma coisa ou outra, né? Muitas vezes, o grupo do WhatsApp, as pessoas conversam e a polícia já está batendo na porta, né? Eu falei aqui também, procura depois aí na internet, lembra aquele senhor que gravou o vídeo pedindo dinheiro para o índio? Eu falei aqui, falei ou não falei? Eu falei, esse cara vai sofrer as consequências do Moraes. Lembra que eu falei, aquele senhor? Pois é, o tal do Didi, né? Procura aí. Já mandaram bloquear a conta dele. Eu falei aqui, falei, vão bloquear a conta dele e se não será preso. A conta dele já está bloqueada, né, pessoal? As pessoas muitas vezes, pessoal, elas fazem um vídeo, a internet está aí, pessoal. A internet está aí, viraliza o tempo inteiro. Então, meus amigos, a coisa não é fácil. Temos decisões muito acaloradas e que vai dando mais superpoderes. Outra coisa, né? Que eu quero dizer para você é o seguinte, pessoal. Por exemplo, essa absolvição, vamos dizer assim, do ministro Alexandre de Moraes no STM, ele saiu mais forte de lá. O STM já falou, é inconstitucional, ninguém entra aqui contra ministro. Ou seja, o Alexandre, por exemplo, ele está blindado no STM, no STF e no TSE. Acima disso, pessoal, só Jesus. Não tem ninguém acima disso. Judicialmente, não. Acabou. Né? Então, eu sempre falo, a casa certa para fazer isso é no Senado. E o povo fica, essas pessoas que ficam impetrando pedido de prisão, inclusive com todo respeito ao ex-juiz que fez esse pedido de prisão, né? Acaba passando vergonha. Porque um ex-juiz desembargador, ele faz um pedido de prisão no STM. Aí o STM fala assim, aqui não é a casa. O cara passa vergonha. O cara passa vergonha. Porque ele fala assim, um ex-juiz, ele entra na casa errada, né? Ele entra na casa errada. Então, pessoal, vai dando mais poder ainda e mais forças, né? A esses juízes que dão muitas vezes, não estou falando todos,
muitas vezes dá umas decisões muito acaloradas, tá? E aí vai dando força. E outra coisa, se o Pacheco voltar a ser presidente, né, continuar a ser reconduzido lá, esquece impeachment. Não vai ter nenhum enquanto ele estiver lá. E outra coisa que eu falo, tá? Se tiver o andamento do impeachment, o fato de colocar na mesa para andar, não significa que ele vai sofrer o impeachment, né? Tem que ter a maioria ali do Senado, etc e tal. E o processo também é longo. Se ele for absolvido ainda no Senado, ele sai mais forte ainda. Por quê? Aí ele vai ter STF, STM, TSE e Senado. Aí pronto. Aí acabou. Então a última casa aí agora, e é a única, né? É o Senado Federal. Eu falei ontem, fui criticado aqui. As pessoas ficam na rua com cartaz criticando o ministro. Ah, ministro, e esquece o Senado Federal, que é a única casa, né? Até citei o exemplo, né? Se cortar a sua luz, você vai ligar para a distribuidora de água. Não tem nada a ver uma coisa com outra, né? A distribuidora de água não vai ligar a sua energia, se é que você me entendeu, né? As pessoas ficam cobrando o deputado para poder dar um chega para lá em ministro, né? Não é assim que a coisa funciona. A partir do momento que o povo descobrir a força que ele tem e descobrir a casa onde impetrar algum tipo de pedido, aí a coisa vai mudar, né? O povo muitas vezes pede o Bolsonaro para dar um chega para lá no Moraes, por exemplo, né? O Bolsonaro não tem esse poder dentro das quatro linhas. O Bolsonaro não, nenhum presidente dentro das quatro linhas, não. O presidente da República pode trabalhar, o Bolsonaro está fazendo isso nesse momento, com a eleição do Rogério Marinho para o Senado Federal. Aí sim, você cobra, ele costura, e aí elege ali, talvez, o Rogério Marinho para o Senado, aí sim, o Rogério Marinho seria o presidente caso eleito, aí ele daria andamento, né? Mas veja, o presidente tem que fazer uma manobra. Ele próprio, ele não tem o poder da caneta de contra um ministro do STF. Não tem. A nossa Constituição ela não garante isso, né, pessoal? Não garante. Então tem que ser o Senado Federal. Assim como para julgar o próprio presidente é a Câmara Federal, né? É a Câmara. Então tem as casas, e as pessoas muitas vezes cobram no lugar errado, e se você fizer as mesmas coisas, terá o mesmo resultado. Quer ir comigo para Brasília, no dia 30 ou dia 1º, ver tudo que vai acontecer? Será que Lula sobe ou não a rampa? Nós vamos falar isso tudo. Se inscreve nos meus canais aqui, são 2 Facebook, um canal do YouTube aqui embaixo, e o meu Instagram está aqui. E esse canal agora, você se inscreve agora, que você vai comigo ao vivo só para inscritos. Para Brasília, fica com Deus.